remember we met, I can tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me. Aqui, e a gente vai começar o nosso bate-papo, tá? O Em Conexão com a Arte está acontecendo todas as terças e quintas, às 18 horas, tá? Apresentação minha e do Beto Bastelli, tá? Tem o apoio cultural da Oficina do Corpo. E cada semana a gente está tentando trazer um artista diferente. Pra gente dialogar, pra gente descobrir um pouquinho, pra saber como que andam as coisas, né? Vamos aguardar um pouquinho. Janaína, Will. Esperarem eles entrar. Criou Artes. Eu falei que ela ia entrar. Ela não tá no live. Oi, Ni, você que é linda, Ni. Você que é linda, você está fazendo falta aqui. Lá no Cria. É, mas ela tem que entrar na live da Oficina do Corpo. Você tem que entrar na live da Oficina do Corpo, Jana. Só um minutinho, gente. A gente tá aguardando eles entrar aqui. Tá? Eles não entraram ainda. @ Oficina do Corpo Limeira. Só um minutinho. Ao vivo é assim, né, gente? Oi, Isa! Como você tá, Isa? Hã? Fala pra gente. Como está de quarentena? Tá fazendo as aulas bonitinho? Vamos lá, a gente tá esperando eles entrar. Ah, entendi. A Natália tá falando que ela tá conectada lá no Insta dela e ela tem que conectar, ela tem que chamar no nosso. Sim, já mandei recado pra ela. Isso. É a Nathalie da Espanha. Nathalie, a gente entendeu. A gente tá aguardando ela. Obrigada, viu? Obrigada por ter falado. Oi, prof. Oi, Gé, tudo bem? E aí, como que está da aula de ontem? Está tudo certo? Sem dores? A gente entendeu, sim, Nathalie. A gente tá falando com eles. Nathalie é a nossa entrevistada também. É, a Nathalie também vai estar aqui, gente. No bate-papo com a gente aqui também. A gente tá aguardando. Vamos aguardar um pouquinho. Acho que eu ouvi um erro, né? Acho que ela não entendeu. É, ela foi pra... Deixa eu mandar pra ela o link. É. Alguém... Nathalie, você tá lá na live dela? Você entrou lá no Criou? Porque a gente tá tentando falar com ela, se você conseguisse dar o recado pra ela entrar aqui. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Pessoal, enquanto isso, a gente vai... Você já tá online? Eu tô indo aí atrás de você. Então entra que eu já tô entrando junto, tá? Elas estão entrando agora, tá, gente? A gente ia mostrar um vídeo pra vocês, ia antecipar o vídeo pra vocês, mas agora eles estão entrando, então a gente tá aguardando. Ah, entraram! Aê! Oi, tudo bem? Aí, agora deu certo. Só aguardando eles aceitarem. Boa noite! Oi, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Eu tava fazendo um esquenta lá no Insta da Cria, a galera toda já vai entrar aqui, já tava todo mundo lá, ó, Jana, cadê o Beto, tia Aida, todo mundo? Ai, Muito que obrigado! Mas, Janaína e Will, vocês sejam bem-vindos aqui na nossa live em Conexão com a Arte, tá?
Enquanto vocês estavam entrando, eu fiz uma introdução, já expliquei como que funciona a conexão com a arte, que a intenção é dar voz aos artistas, né? E falei um pouquinho como vocês trabalham, que vocês trabalham com música, com dança, com teatro. Eu não conhecia vocês, o Beto apresentou e realmente vocês são verdadeiros artistas, né? Então tenho Muito certeza obrigada. que tem bastante coisa para passar para a gente. Então é um prazer receber vocês aqui. Eu vou passar a bola para o Beto agora, tá bom? Eu não conheço. Quem é o moço que vai falar comigo? Não Olha conheço. o moço aí. Ele não sabe Cara, de é nada. uma das Ele não maiores. sabe de Não nada. quero falar com ele, não. Não quero. Ah, ele não quer Primeiramente, falar com muito você. obrigado. Imagina, Primeiramente, muito assim. obrigado por nos dar a oportunidade de estar aqui, né? Nesse tempo onde... Muito obrigada, Niporto. Né, nesse tempo onde nós precisamos disso. Nós precisamos nos conectar. O mundo está muito desconectado. Então, a gente precisa se conectar. Tem Vamos ver dúvida. quem vem aí. Então, Vai tá lá, bom. conta a gente. Beijão Coração, sobe pra coração, você. sobe Sobe coração. coração, sobe coração. E eu espero conhecer vocês pessoalmente. Por favor, Certo? isso tudo vai acabar. Eu falo sempre que é menos um dia, gente. A gente já passou 70, né? Já se foram 70. Então, são 70 dias a menos do processo final de tudo isso. E Sim, quando sim. eu tenho certeza que quando a gente abrir a nossa porta, né? Eu acho que vai ser muito feliz, porque os reencontros são mais necessários hoje. Opa, são mesmo. Então tá bom, gente. Espero conhecer vocês e muito obrigada. Vou passar Vamos a bola apresentar pro o Beto. agora. Vamos apresentar. Então, vamos lá. Com vocês. Agora, ele, delicinha, Beto Bastelli! Ai, que lindo! Olha, ai meu Deus do céu! Cadê o delicinha do Beto? Você pode entrar logo, porque tem um monte de gente querendo ver você aqui, queridinho. Que está aparecendo por partes, é? Até uma hora você aparece o corpo inteiro. Olha, não pode nudes, hein? Croquete! Niporto já colocou aqui, croquete. Eu não tô Já pode aparecendo! Tem que virar a câmera. Pera aí! Aí tinha que pôr máscara? Tem, né? Vem. Não, Beto. Peraí, tá? Senão a televisão sai. Tá. Pera aí. Tá. Ai! Ah, entendeu? Não, Ah, não, entendeu? não, muito. Não, Beto, senão a televisão não aparece. Peraí. Ai, Beto. Aí. Tá bom aí? Tá ótimo. Tá bom aí? Tá ótimo. Agora Eu tô te vendo perfeitamente. Tá lindo. Agora eu vou tirar, tá? Posso tá vendo? Vocês estão bem, meus amores? Estamos na medida do possível, desse mundo louco que a gente está vivendo, né? Dessa tristeza diária que a gente vive. Hoje os dias passam assim, Beto. Você vê uma notícia que você fala, não, isso não existe. Aí você fala, isso não pode existir coisa pior do que isso, né? E no dia seguinte vem outra que deixa o seu coração mais triste. E nós, enquanto artistas, nós temos, sim, que ter voz, nós precisamos colaborar nesse tempo de forma ativa, enquanto artistas e principalmente enquanto pessoas. Todo artista nasce com a arte e a alegria. São duas palavras que começam com a letra A, por isso mesmo, né? Então, a gente precisa levar alegria para as crianças, para os adultos, para a melhor idade, para os especiais, e para esse mundo todo que quase é um mundo inteiro de excluídos. Pena que as pessoas ainda não repararam nisso. Deixa eu soltar a vinheta. Mas antes, Aida, olha aí. Mostra a camiseta aí, ó. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Presente da tia Aida, linda. Te Ela é amo. maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Solta a vinheta aí da nossa live. Maravilhosa. Já vou dançar daqui já. Oh, meu Deus do céu. Depois a gente manda pra você. Manda, por favor.
good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Aí, essa vinhetinha do nosso canal, tá bom? Obrigada, Mais uma Beto. vez, eu vou agradecer a Oficina do Corpo, a nossa diretora aqui, Fabiana, que me cedeu esse espaço maravilhoso, que eu estou amando, falar com todos os artistas que eu amo de paixão. A Nicole Porto, que hoje não pôde estar presente, que é a nossa produtora também, tá bom? E a presença desse casal maravilhoso que eu amo desde 1830. Vamos lá. Will, fale um pouco de você, meu querido. Fala, gato. Quem é o Will? Will, é um cara sonhador que lá atrás foi fazer uma oficina cultural sem saber exatamente o que era arte. Tá me ouvindo? Não, acho que ela vai aumentar o volume dela aqui. Peraí. Não, já tá no último. Tá no último? Tá, pode falar. Com 11 anos começou a escrever sem saber exatamente o que era a arte, a escrita, e por dom começou a criar textos e histórias. E aí eu fui fazer uma oficina cultural de comédia dell'arte, e aí eu me apaixonei pela arte de vez. Na verdade é o que diz, né? A arte que te escolhe. E eu vim nessa trajetória de teatro durante muito tempo, fiz escola livre de teatro, e o dom foi crescendo, então eu comecei a escrever dramaturgia, roteiro, e aí eu comecei a compor músicas, poesias, e trabalhei muito tempo, muitos anos como palhaço. O nome do meu palhaço é Mingau Creme de Vaca. Porque eu trabalhei muito tempo em hotel fazenda, e geralmente quem dá o nome são as crianças. E aí eu vim criando esse corpo cômico, vim buscando, estudando, e quando eu me formei, foi logo quando eu conheci a Jana. E aí ela me apresentou um mundo incrível, que é o mundo dos eventos. E surgiu uma parceria linda, eu migrei para eventos. E aí eu comecei a ampliar ainda mais a arte, conhecer mais a dança, introduzir o circo, conhecer a música. E aí a gente só veio crescendo e agregando um ao outro, assim. Então o William é um cara que ama fazer arte, ama encantar, ama entregar sorrisos, e quer fazer isso para o resto da vida, assim. Porque eu acredito que a arte, ela é um instrumento e ela muda, e é tão gratificante quando você consegue tirar um sorriso de uma pessoa, ou você consegue fazer ela refletir e ver que a vida tem novas possibilidades, novos caminhos para ela. Então eu acredito nessa arte que muda o ser humano, nessa arte que traz esperança. E o William é isso. E hoje o William está iniciando uma nova empreitada, que é estudar e se tornar um cineasta. É isso. Oi, é Carla Guidolin, que linda, que saudades de você. O Fran Marques está falando assim, que a arte que se apaixona pela gente, né? Sim. Senão não adianta. Então é a arte que tem que se apaixonar pela gente primeiro, não é verdade? Também acho. Ela te Fran. escolhe, né? Ela escolhe a gente. E na minha família eu não tinha uma referência artística. Eu só tenho um tio, mas ele era distante, ele é músico, mas ele sempre foi distante. Eu quase não falava com ele. E, por incrível que pareça, as poucas vezes que eu falei, foi no dia que ele falou: vai fazer um curso de arte que você tem jeito para isso. E daí eu fui, né? Minha família não tem artista. Então, assim, a coisa foi... Ela me escolheu e foi brotando, brotando, brotando. E até hoje ela acontece. E eu não quero sair nunca mais, assim. É gratificante, é muito bom, assim. E é bom você somar com pessoas que amam também a arte, né? Então, bora. A gente só... Seu papel hoje é de diretor, escritor, ator, você faz tudo, né? Hoje eu aprendi de tudo, assim. Quando eu comecei a estudar, eu aprendi uma coisa muito importante, que é quando você entra para o mundo da arte, aprenda a fazer de tudo um pouco. Seja amador, não no sentido pejorativo da palavra, mas seja amador no sentido de aprender de tudo um pouco. Aprenda a ser contra-regra, aprenda a ser camareiro, aprenda a maquiar, aprenda a ser um cabo-man, aprenda tudo, porque você sempre vai estar em contato com a principal fonte do artista, o humano, né? Eu acho que a gente se abastece do humano. Eu acho que a gente faz arte para entregar para os humanos. Então, eu aprendi isso, e aí dentro da companhia hoje eu faço, graças a Deus, eu faço de tudo. Eu
Eu escrevo, eu componho, eu atuo, eu dou aula, e assim, só agregando, assim, componho, e aí a gente até brinca, porque eu sou péssimo de ritmo. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas eu sei compor, né? E já vem a melodia, já vem tudo, então é dom, né? Dom a gente não escolhe, a gente só aprimora ele, né? E dentro da companhia hoje eu faço direção artística junto com a Jana, a direção teatral, mas também estou inserido ali, ajudo a fazer figurinos, cenografia, tudo. Enfim, não tem uma função, né? Tem todas. E eu amo fazer todas as funções, isso é muito bom. A Tiaida falou que a Joyce fala que quem tem arte na alma jamais está só. É verdade mesmo, né, gente? É real. É real. E você, Janaína, Marlene? Vixe. Fale você, como começou sua vida. Olha, Beto, eu sou grata todos os meus dias que grande parte da minha vida artística eu pude passar do seu lado. Eu fiz um resuminho básico, porque esse ano eu vou fazer 197 anos, então a trajetória a trajetória é muito grande, mas assim, a Janaína é uma menina que sabia que queria dançar desde que ela se entendeu por gente. A primeira foto minha, eu tenho uma foto com 2 anos de idade e eu tô já num arabesque sem saber o que era, na frente de uma cortina. E já vem o lance da vedete, né? 2 anos ela já queria fazer show. Ela já botava a cortina atrás, já ia fervejar. Então, com 2 anos de idade, eu realmente sabia o que eu queria. Diana de Benedetto, te amo. Vou falar de você agora, daqui a pouco. Te amo. Também. Então, assim, eu já sabia o que eu queria. Comecei, como toda criança de Santos, né? Que a gente não tinha uma situação financeira boa, como sempre foi assim, durante toda a minha vida artística. E aí, minha mãe me colocou no balé do Teatro Municipal. E aí eu comecei no Teatro Municipal, né? E depois com 6 aninhos eu conheci minha mestra de todos, Valderei Zani, pessoa espetacular. Lembro claramente como eu tô vendo o Beto agora, o dia que eu subi a escadinha, bem pequenininha, para fazer aula na sala de cima, dá uma emoção do tamanho do mundo de falar disso. Porque depois disso eu continuei minha trajetória, aí um dia eu quis ficar louca, quis fazer jazz, e aí eu encontrei na minha frente um professor chamado Riberto Bastelli. Aí, falar desse cara, todas as vezes da minha vida que eu for falar, eu vou me emocionar. Porque o Beto, cara, é um cara que não tem aniversário meu que eu não lembre dele, porque uma vez no meu aniversário a gente estava ensaiando para um solo que ele montou para mim dançar em Joinville. E no dia do meu aniversário eu fui fazer uma peça. Secretária eletrônica. Era uma secretária eletrônica que dançava. O Beto é maravilhoso, Nido, é maravilhoso sim. E aí eu caí do banco. Achei que tivesse quebrado as costelas. Mentira, não quebrei nada, mas é um dia do meu aniversário. E quantos aniversários meus o Beto fez de tudo para comemorar, para não deixar passar em branco. Como muitos bailarinos, e agora provavelmente alguns deles, principalmente os meninos, vão entender muito do que eu estou falando, e eu amo de paixão, mas eu vou ter que citar ele porque é incrível, né? Eu vou citar meu peixe, que é meu pai, militar, reto, direto. Nós chegamos de Joinville, para vocês terem ideia, nós chegamos de Joinville com ônibus com a fita, porque antigamente, gente, como eu falei, 193 esse ano, a gente tinha uma fita, cassete, que a gente só assistia na televisão do festival, depois da sua apresentação, e você vinha desesperadamente para casa de alguém assistir. E eu cheguei com a fita de madrugada, e a gente chegou de Joinville, e o meu pai, um bom militar, quebrou a fita. Não deixou ninguém ver, botou todo mundo para fora. Lembra, Beto? Mas eu tô falando isso justamente para dizer para vocês que eu sou com muito amor bailarina, formada, clássica, e a minha maior formação daquilo que eu amava o balé, mas o jazz me tomou como todo, me tomou como um lugar todo, e eu tive a alegria de me emocionar com o Beto quando ele ganhou em Joinville com a Máfia. Eu tive a alegria de me emocionar com o Beto, olhando ele saindo do palco de Joinville. A gente dançava uma coreografia chamada Sofre Fragmentos da Guerra.
Eu me emocionava com esse cara que ele já era à frente do tempo dele há muito tempo. Ele já fazia coisas à frente dele há muito tempo. E a tia Aida está aqui, a Joyce está aqui. São memórias tão reais que a gente guarda da dança, que eu vou cantar rapidinho uma música aqui que eu tenho certeza que a tia Aida vai se emocionar agora, ó. Dum dum escatungare, escatum zarabite zaragatungatanga. Auê zarabirimbau, escatum zarabite zaragatunga dança. Essa música a Joyce fez pra gente cantar na torcida do Balé Valderez. Antigamente, o Festival de Dança de Joinville... Sim, fumar, eu lembro de tudo isso, porque são memórias reais. E aí, gente, Nathalie Camolês, te amo. Não sei nem o que dizer para você. Você é uma artista. O que você está escrevendo aí, eu sou 10 vezes mais para você hoje. Gratidão por todo esse tempo. E resumindo um pouco mais essa ópera, né? Porque aí, esse professor é tão maravilhoso que um dia eu falei para ele, falei, Beto, eu queria muito dançar no Raça, que eu vi o Raça dançando noite adentro. Daí ele virou para mim e falou assim, por que você não vai? Eu falei, uai, por quê? Não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada, enfim. Lá foi a Janaína. Lá foi a Janaína e a Janaína conseguiu ser efetivada na Raça Companhia de Dança por 1 ano e meio. E eu tinha um sonho dentro de mim, por mais que eu estivesse lá, eu tinha um sonho de falar assim, eu queria que o Beto me visse dançar um dia aqui. E aí tinha uma apresentação em Caraguatatuba que não tinha ônibus, lembra, Beto? Meu Deus, o que a gente já não fez nessa vida, né, meu irmão? E aí foi o Beto e o Zé. Você lembra que eu falei, você quer ir pro Raça mesmo? Foi. Então você vai se matar de fazer aula. E a gente ficava na sala de aula, ó, horas, eu pegando no seu pé, lembra? Antes de você Primeiro fazer o a entrar, a última a sair. E isso é a base da vida hoje, né, Beto? E aí, por que a gente lembra dessas coisas como se fosse aqui, na nossa cara? É porque são memórias reais, né? É o que falta hoje. Hoje as pessoas não têm memórias reais. Elas têm memórias passageiras, ou porque elas querem estar num curto período, ou porque esse período faz com que se desvirtue de muitos caminhos. Mas quem quer ser artista precisa ter uma reta única, foco. Por mais que a ponte quebre, que te joguem 1000 bolas, que fechem 1000 portas na sua cara, você precisa continuar seguindo. Daí eu continuei seguindo. Fui dançar no Raça e tive a alegria de poder levar o Beto e o Zeca, que era meu amado, que é meu amado também, que é uma pessoa que eu amo demais. E os dois foram no ônibus comigo. E aí eu me senti feliz. Eu acho que eu podia ter parado de dançar no Raça aquele dia. A verdade é essa, porque eu estava realizada. E aí depois eu fiquei o tempo que eu consegui, porque eu tinha 16 anos de idade, 17 anos, né? Eu tinha 17 anos. Morava sozinha num pensionato. Nunca esqueço, na Vila Maria. Comia o que dava, o que não dava. Mas sonho é sonho. E a gente precisa batalhar por isso. Passando tudo isso, passando Raça, passando tudo, aí eu fui para o Japão, né? Fiquei lá, fui coreógrafa de alguns parques de lá, de shows internacionais. Mas quem me deu toda essa bagagem também, por que eu tô falando para você que talvez hoje seja a live mais linda que eu tô fazendo de todos esses tempos? Porque quem me ensinou a fazer show mesmo, e se hoje eu sou reconhecida no mercado de eventos como alguém que eu não me ligo nessas coisas, mas as pessoas falam, alguém que é realmente um referencial, é porque eu tive uma escola chamada Brasil Samba Show, meu irmão. É porque eu era uma menininha, bem pequenininha, e o Beto me colocava lá para ensaiar com aquelas mulheres maravilhosas, com aquelas coisas lindas, era uma mais deusa do que a outra. E ele começou ali... participou, a Joyce, a Daiana participaram, né? Sim, todo mundo. E aí, ali no Brasil Samba Show, eu achava aquilo maravilhoso. Eu sonhava o dia que eu ia trançar meu cabelo colorido. Era sonho. Era tipo assim, o que você quer do Papai Noel, do Alibaba, da lâmpada do Aladim? A única branca no meio das mulatas. Não foi? Eu sonhava o dia que eu ia trançar meu cabelo. Aí, passando um pouco mais, aí vivi muitos anos no Japão. Aí aqui está a tia Aida Lúcia, que foi a primeira pessoa que me deu uma sala de aula na mão para coreografar. Eu sou grata eternamente à tia Aida Lúcia, porque hoje, quando a gente tem os nossos revés, aí, as nossas coisas, as nossas tristezas, eu lembro muito do que ela me falou. Ela falou, você não está só hoje mais, né? Hoje eu não tô só mais. Então, assim, hoje eu tenho os meninos comigo, tenho os meus alunos aqui da escola. Então,
como profissional, eu assumi uma sala de aula com 17 anos de idade e, graças a Deus, sempre elevando a minha vida assim, querendo ensinar o melhor, querendo proporcionar o melhor para os meus alunos, para essa moça que está aí, a Aida Lúcia, que com o Ballerini Home a gente começou lá no Santos e fez uma sala gigantesca e aí a história todo mundo já conhece. A Diana está aqui, Diana de Benedetto. Tem algumas pessoas que não tem como não deixar de falar nessa live, que é Renata Pacheco, que é uma amiga muito querida, uma pessoa muito querida, que hoje já faz muitos anos que não está mais na Terra, que é a Jana, né? Nossa carioca. É inesquecível desse tempo. Então, de formação, eu sou bailarina clássica. Eu acho que para lá de me formei com jazz, com o meu Roberto Bastelli, com os meus R's, né? Com o meu Roberto Bastelli e com a Roseli Rodrigues. E aí, eu de pantufa de jacaré, eu dava aula, tchai da bafa, pelo amor de Deus. E aí, eu passei a me transportar mais enquanto coreógrafa, né? Aí, Ô, Tiaida, a Joyce tá no Instagram, mas pede para ela entrar aqui no bate-papo com a gente. Por favor, por favor, por favor. E aí, depois de tudo isso, depois dessa passagem de bailarina, por todo esse tempo, aí eu me tornei coreógrafa. E aí é um outro processo, né, Beto? Aí você vai entendendo muitas coisas, às vezes, você começa a estudar melhor o corpo das pessoas, você começa a entender aquilo, tudo que você tem que montar, o que você tem que trabalhar, o que você tem que fazer. Nesse processo de coreógrafa, aí foram 9 anos que eu vivi no Japão, coreografando shows internacionais. Aí quando eu cheguei, aí eu montei um grupo chamado Breakdown. Aí esse grupo era um grupo que misturava já um pouco de hip hop com dança contemporânea. E a gente, graças a Deus, conquistou aí inúmeros festivais, inúmeras premiações. Daí eu fui pegar o primeiro show de verdade, assim, dentro do mercado de eventos, né? Eu já tô no mercado, parece que, nossa, eu olho isso, Beto, me dá até um negócio. Eu já tô há 22 anos Foi no mercado. Breakdown que você e o Wilson conheceram? Foi no final do Breakdown. Foi no final dele. Ainda no Breakdown, eu comecei a ser chamada a ser coreógrafa de eventos, assim. Foi um outro processo muito difícil, que aí muitas pessoas também, bailarinos que devam estar aqui, que possam passar por esse processo, insistam nisso, porque eu era uma menina da praia, lá de Santos, e muitas vezes eu chegava no lançamento de um carro ou no lançamento de qualquer outra coisa e tinham todos os bailarinos de São Paulo, né? Então eu tive que passar por muitas adequações e a primeira delas é fazer com que todo aquele mercado que já pulsava me aceitasse, porque era um mercado muito fechado e era um mercado que não entrava ninguém. Então não foi fácil. Eu sofri muito, assim. Ah, sofreu discriminação? Sim. Sofreu preconceito? Sim. Sofreu isso? Sim. Mas eu continuei. E hoje eu continuo nesse mercado gerando conteúdo, hoje já mais até como uma proposta de criativa, hoje eu já começo a fazer criações para dentro desses lançamentos, enfim, isso é, né, lá na frente para acabar. Aí o primeiro grande show mesmo foi do Alexandre Pires, que eu montei a turnê mundial dele, e aí depois, graças a Deus, a dança, né, me pôde... Eu vou responder sua pergunta, Fran, que é muito importante. E aí o Alexandre Pires, nessa turnê mundial dele, eu realizei meu sonho de vida. Joyce Santos, te amo! Chegou! Ó, eu respondo que a turnê do Alexandre foi uma coisa muito louca, assim, né? Todo mundo tem os seus sonhos, mas você tem aquele, como enquanto bailarina, tá? Porque sonhos, eles não morrem, eles só vão migrando, né? E eu conheci verdadeiramente o que é você poder, um dia da sua vida, durante 45 minutos, saborear todo o esforço de uma delas. Porque eu tinha um sonho de dançar no Madison Square Garden em Nova York. Era meu sonho, eu via todo mundo lá. E aí, quando eu pude pisar lá para fazer o Grammy Latino com o Alexandre Pires, eu olhei para trás e vi todas as pessoas que me ajudaram, inclusive você. Eu dava cada passo do corredor, eu passei o corredor antes do nosso ensaio, chorando em prantos, mas era de emoção, era de alegria. E dizer que ninguém nunca pode desistir de nada. Às vezes vai ter fome, vai ter sede, tem gente que é abençoada, tem gente que a família ajuda, investe, incentiva. Esse não foi o meu caso. Mas a gente não desistiu. Aí, como coreógrafa, realmente eu comecei a estudar muito mais e aí eu conheci essa... Aqui, ó. Vem. Ai, que delícia.
Aí a minha Gente, vida... na vida tem coisa melhor. Viu? Não tem não. Daí é o seguinte, aí eu passei para um outro lugar, porque então eu já dançava, já coreografava, já tinha todo esse processo. E eu sempre gostei muito de cantar, sempre. Isso daí foi um negócio que eu falo que, meu, cara, como eu queria cantar. Ivete é pouco, porque eu ia subir no trio, ia fazer pirueta, ia pegar pernão, ia soltar, ia sustentar, assim, tipo, era um negócio assim. Meu trio vai ser assim, né? Porque no final eu vou contar dos nossos futuros aqui. E aí eu comecei a estudar para ser atriz. Aí foi bem bacana. Porque nós vivemos num lugar, Beto, que a gente tem vida, tem prazo de validade, né? Infelizmente, a gente tem prazo de validade na dança, né? Quando você passa que nem eu dos 40 anos, amigo, né? Nem do Gelol nós vamos fazer a propaganda. A realidade é essa, não é mentira, né? A gente tem vida útil dentro da dança, vamos dizer assim, da dança mercado. Lógico que não, de vez em quando eu brinco, eu faço uns vídeos aqui dançando, né? Faço minhas coisas, porque a dança, eu vou estar velhinha, com 90 anos eu vou estar dançando. E aí eu descobri a paixão que é ser atriz. Aí o negócio pega. Aí, quando eu pude dar vida nas histórias, nos contos e nos espetáculos que o Will escreveu, tem um espetáculo chamado Pulso, que ele falava muito com as mães que têm filhos que estão hoje na droga. Aí, cara, foi o outro bichinho que me pegou e fez assim, roft, acabou. Aí a gente um dia falou, vamos criou. Então, na minha vida, né, na minha carreira toda aí, eu acho que eu passei de tudo um pouco e reforço o que o William disse, a gente precisa, cada dia, querer mais. Então, hoje eu sou diretora artística de eventos, faço parte do processo criativo de muitas coisas e quero mais. E sou ontem, hoje, amanhã e para sempre. Se eu estiver coreografando uma cerimônia do Oscar ou se eu estiver vendendo o que eu tiver que vender, ou quando eu entro na minha sala de aula, existem pessoas como você, Beto, que são a minha história. E eu vou ser grata eternamente por cada dia, cada passo. Essa flâmulazinha que você tem, é só você que tem. Porque eu mandei fazer para você. Porque é essa vida, essa flâmula aí, só você. E tem uma com você e tem uma aqui na porta, quando você entra na Cria Criou. E aí, respondendo uma pergunta muito importante que o Fran fez lá, que ele falou sobre esse mercado de eventos, é isso mesmo. De nossa, né? A gente fez um espetáculo e eu, graças a Deus, eu posso agradecer mesmo que eu consigo fazer isso ainda, sabe? E mesmo que não tenha plateia nenhuma, assim, sabe, Beto? Eu vou ser grata pro resto da vida. Ainda vou te entregar um monte de coisa e vou querer dizer para todo mundo o tamanho da sua importância na minha vida. Para nós, como a importância da tia Aida, como a importância de todas essas pessoas que nos amam de verdade, né? E é isso. A tia Aida tem um quadro do Cria Criou. Aí assim a gente vai indo, né? Porque a gente precisa ter essas memórias. E aí, hoje, a minha vida é essa, é ser diretora aqui coreográfica, né? Diretora artística e coreográfica da Cria Criou e o diretor artístico e teatral da Cria Criou. Como surgiu o Cria Criou? Como foi criado o Cria Criou? Olha que chique. Olha, Beto, você quer falar, pai? Não, na verdade, assim, eu lembro muito bem do nome, né? A vontade de criar uma companhia já vinha muito antes. A gente precisou criar uma razão social para trabalhar no mercado de eventos. E aí sempre é uma dificuldade achar o nome, né? Então a primeira chamava Gira Gigante, produções artísticas, mas trabalhava só com eventos. E aí depois a gente criou a Fábrica dos Anjos, e aí a gente veio saber que o nome também não era legal. E aí a gente precisava mudar o nome. E aí a gente falou assim, eu tenho desejo de voltar a ter uma companhia, né? Porque na verdade o instrumento de trabalho de um coreógrafo é o humano. Falei, então, legal, vamos criar uma companhia. Foi quando a gente veio morar em Santos. E na época eu estava escrevendo um espetáculo que era Gênesis, que é... A criação do mundo através dos olhos de uma criança. Era uma adequação de jeito. E aí, primeiro veio o nome pro espetáculo. Aí eu falei pra Jana, pô, eu tô pensando em colocar o nome do espetáculo de Cria Criou. E ela falou, pô, legal. Então, assim, Cria Criou, a criação do mundo através dos olhos de uma criança. Quem assistiu
viu, e quem não assistiu, foi um espetáculo incrível, que é uma criança que ela viaja pelos 7 dias, pelos 7 dias da criação, e é tudo muito lúdico, e aí foi um desafio muito grande, porque foi tudo do bolso, e eram 280 figurinos, 180 cabeças, e enfim, foi uma grana. A gente tinha uma locomotiva de 2,5 metros por 5, cheia de LED. E aí, quando eu falei pra Jana, ela falou assim, poxa, a gente precisa de um novo nome para isso. E eu falei, mas tem um nome Criou, que é do espetáculo. Mas será que vai ficar legal colocar o nome do espetáculo na companhia? Aí ficou um pouco aquilo. E aí a gente decidiu colocar Criou Artes. Ai, ali, ó. E aí veio Criou Artes. E aí mesmo assim a gente não mudou o nome do espetáculo, ficou... A gente não mudou. Falou, não tem essa não. Já que o Circo de Soleil pode, já que o Franco Dragone pode, a gente também pode. Né? E não vou Então, mudar. o primeiro espetáculo foi o da criança. Foi. Foi. Companhia Criou, sim. Como companhia Criou, sim. A gente já emendou, tipo, o primeiro espetáculo sendo o nome da companhia. Foi musical, que a gente ficou em cartaz em São Paulo, ganhou prêmios, foi muito bacana, assim. Sim, era uma loucura, eram 20 pessoas, quase 20 pessoas em cena, e aquilo que a gente fala da arte, né? A gente tirou, vendeu tudo que tinha e bancou para estar no Teatro do J. Safra durante um período, vocês estiveram lá. E é um desafio, é uma loucura, né? Quando a gente quer fazer, muitas vezes a arte, a mensagem que você tem que entregar, ela não pode esperar a burocracia cultural, né? Muitas vezes a gente tem que entregar naquele momento aquela obra. E aí, se você for esperar essa burocracia cultural, ela vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para você fazer uma captação. Não que você não tenha que correr atrás, você tem que correr atrás, sim, mas sim, você precisa fazer a arte naquele momento. Ela tem uma força no momento que ela chega. Às vezes passa um tempo, ela já não tem tanta força que necessária para falar com pessoas. Né? É a inspiração do artista, né, Vé? Às vezes a gente acorda e tem 4 passarinhos parados na coisa. Aí um passarinho passa para um lado, outro passa para o outro. Você criou uma coreografia, você criou uma ideia. E aquilo, se tem que morar muito tempo no seu coração, começa te deixando angustiado, você quer botar pra fora, você quer fazer aquilo, eu sou muito assim, né, gente? Eu sou meio doida. Eu monto coreografia. Eu monto. É muito doida. Eu monto coreografia com pilastra, meu. Eu vi umas pilastras meio assim, uma em cada lugar, outra pra outra. Eu já falei, malandro, olha que coisa incrível, dá pra fazer um negócio assim. É a vida nos inspira, né? A vida nos inspira. Mas olha, de artista e louco, todo mundo tem um pouco. Né? Eu acho que eu devo ter passado algumas vezes nessa fila do louco aí, viu? Eu também. Acho que... né? O elenco, como é que vocês selecionam o elenco para trabalhar com vocês? Como é feito, né, essa seleção para essa galera que trabalha com vocês? Eu tenho uma galera comigo já há 6 anos, né? A gente caminha junto, que já é quase uma utopia, porque nos dias de hoje eu vejo a maioria das reclamações dos coreógrafos hoje a falta de comprometimento com todos os processos. Isso é o que mais me falam. E aí tá também o grande segredo para quem quer ser artista. Porque você precisa estar em todos os processos. Não adianta você fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não focar em alguma. Você foca mesmo numa, chega no lugar onde você queria, porque se todo mundo estiver vibrando a mesma coisa, você vai chegar muito mais rápido. Então, assim, é bem... Então, a seleção, assim, pela primeira vez, Beto, muito louco, assim, eu vou sabendo das pessoas. Eu vou sabendo eu não faço seleção para Criou. Esse ano eu fiz a primeira porque eu senti no meu coração, de verdade. Eu falei, puxa, eu queria conhecer novas pessoas. Eu queria saber sobre novas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu acho o termo seleção, audição, misericórdia. Eu acho que você tortura, né? Eu acho que você já perde 50% do artista final. Talvez você tenha uma joia muito linda na sua mão que numa audição ela não vai te mostrar o que é. Agora vai para os coreógrafos, né? Para os líderes de grupo.
Como também você pode ter uma pessoa que chegue naquela vibe energética, destrua na audição, mas não tem uma boa continuidade de trabalho. Isso acontece, é normal, é real, isso faz parte das companhias. Então, esse ano, o que eu fiz? Eu fiz um dia inteiro de aula gratuita. E quem quisesse fazia todas as aulas. E aí eu falei que as pessoas que eu visse que tem o feeling da coisa, a essência da coisa, que a gente consiga caminhar, que eu chamaria. E eu tive um dia espetacular, Beto, espetacular, assim, sem ter essa conotação de audição. Eu dei aula gratuita, ministrei conteúdo, a gente deu aula de dança, de teatro, de expressão corporal, dei um pouquinho de música e não delimitei idade, tipo físico, nada disso. Eu participei lá no Teatro da Igreja de São Judas, Tadeu também. Foi. Eu dei uma aula, não foi também? Foi sim. Essa galera. Foi sim. A gente foi lá. Nesse processo, assim, para a Cria Criou, o que a gente, trabalhando muitos anos com eventos, o que a gente queria para a Cria Criou, né? Era ter pessoas engajadas e comprometidas com a arte. Tanto que chegou pessoas na companhia, geralmente sempre indicadas, que chegam e falam assim, olha, eu não sei nada, mas eu quero dançar, eu quero ser artista, eu amo vocês, eu admiro. E aí começou a fazer um estágio e o que fez aquela pessoa permanecer foi o comprometimento. É olhar nos olhos dela e ver o primeiro amor pela arte, né? E ver aquele olhar brilhar e você falar assim, é isso que falta hoje. Ok, a gente precisa trabalhar no mercado corporativo, a gente precisa da questão da arte capitalista e tudo mais, mas falta esse olhar que brilha, falta essa gana de querer aprender, falta a pessoa olhar para você e ficar assim, ó, cara, eu quero aprender mais. Então, um dos requisitos da Cria Criou sempre foi assim, ter esse comprometimento com a arte, né? E as pessoas, elas foram chegando naturalmente. Cada uma do seu jeito, cada uma da sua maneira, cada uma com a sua vida real. É muito difícil sempre para o coreógrafo, para o diretor, esse processo, assim, de você conciliar tantas pessoas no mesmo lugar. Olha, e outra, vocês têm tudo lá. Vocês têm criança, jovem, adolescente, adulto. É tudo junto. E é muito difícil, né? Você é muito difícil. juntar tudo Hoje isso. as minhas crianças não são mais criança, né, Beto? O Pedro e o Renan agora já são 2 homenzinhos, já estão aí pela vida lindos, maravilhosos. Mas assim, a gente hoje dividiu um processo de crianças com o Criativa Kids, que é já uma outra parte, que é a nossa companhia realmente só de crianças e que vai gerar os processos. Hoje a gente deu uma dividida até por conta do nosso último espetáculo, do Quinto Elemento, que a gente fez um espetáculo um pouco mais adulto. A gente já elevou um pouco mais o texto, já colocou um pouco mais da realidade. O Quinto Elemento é um espetáculo que fala claramente do processo do suicídio. Então, a gente foi fazendo tudo isso dessa forma. Eu acho que aqui em Americana, quando vocês vieram que nós fomos em Americana. E, aliás, naquele dia de Americana, Beto, depois eu te mando para você ler. A gente tem um relato espetacular daquele dia. A gente fez o espetáculo aquele dia para as pessoas que a gente amava, mas tinha uma pessoa ali na plateia que precisava muito, viu? Aí eu vou te mandar, você vai chorar muito. Ali é a base do artista. Ali é a base do artista. É a gente sair da nossa cidade, né? Sair do nosso lugar, sair da nossa jornada. E contra tudo, contra todos, entrar todo mundo numa van com um monte de cenário, lata na cabeça, mas fazer, ir lá pronto para fazer. Verdade. Então, a Cria Criou geralmente não tem seleção, né? Respondendo sua pergunta. A gente foi vendo o que as pessoas falavam, o que a gente fazia. A gente foi sentindo das pessoas, né? O que a gente artistas, foi sentindo. Né? E aí hoje eu gosto de analisar cada um deles. A maioria deles está aqui, já estão vendo. Que nem a Isabela come a coxinha de todo mundo. Eu tenho que conciliar, né, Beth? Porque ela come a comida de todo mundo, né? Verdade, Isa. Acabou pra tu, Isabela. Até o Beto confirmou. Mas eu me sinto grata, feliz toda vez que eu os vejo conseguindo fazer uma coisa nova.
toda vez que eu consigo vê-los conseguindo tirar, são coisas simples que a gente começa a entender. Às vezes eles tiram uma foto e a foto está tão bonita que eles não acreditam que são eles naquela foto. E aí é o momento de você falar assim, isso é trabalho. É trabalho nosso, é trabalho de vocês e vocês estão conseguindo, estão indo. E o que eu desejo para eles é que a gente possa sempre deixar a arte em primeiro lugar, sempre. Verdade. E futuros projetos? Isso aí é muito legal, né? Deixa eu só fazer um adendo rapidinho, assim. Eu vi aqui um comentário, mas já passou, não deu tempo de ler a pessoa, depois eu vou buscar lá. Que ela falou do nosso filho, né? Do Ângelo, que é uma criança... Sim. A Carla? Oi, Carla. E é uma criança talentosa, assim. E o maior presente que eu e a Jana a gente pôde ter, só voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente criou o espetáculo Criou, é poder contracenar do lado dele, assim. Foi um presente para mim, assim, Vem cá. que não tem tamanho, não tem como explicar. Eu olhar meu filho contracenando comigo e ele improvisando e mandando ver, e eu olhava assim, eu falava, a arte me permitiu viver isso, né? A arte me permite hoje passar a maioria do tempo da vida dele com ele, de levar ele na escola, Ele aí, buscar, cabelão, de menino. estar no palco. Ele é um grande artista. Faz aí o Primo It para ele. O Primo It é novo. Imagina, a gente tá falando... Ó. Peraí. Não, tá parecendo... Vem cá, eu ajudo o cabelo. Vem cá. Então, assim, só voltando um pouco lá atrás, e o Criou pôde proporcionar isso, assim, a Jana dirigir, ver eu e o Ângelo no palco e olhar assim e falar assim, Deus, obrigado todos os dias, porque isso é coisa que ninguém vai tirar da minha mente, ninguém vai roubar o ouro, a coisa mais preciosa, que é a família, né, que é o amor. É verdade. É isso, pode sair. Pode sair, obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Lindo, Ângelo. E aí, Beto, nessa Eu última nunca seleção esqueço que a do gente fez, papagaio. entrou aqui... o papagaio. E nessa última seleção que a gente fez, vamos dizer assim, nesse dia de workshops gratuitos que a gente fez e que a gente teve, e entraram aí 3, 4 pessoas, que agora tem 2 que estão estagiando e 2 que foram efetivadas, que acabou de escrever aqui, que é o Guga Catanho, que é um cara que nasceu com um feeling, ele engoliu o feeling, ele engoliu as coisas e aí ele resolveu nascer, entendeu? O final é assim, o Deus deve ter olhado para ele e falado assim, negão, vou te dar um feeling, malandro, aí você vai e desce, tá? E aí foi isso que aconteceu. E a Bianca também, que é uma pessoa maravilhosa, que acabou de entrar agora, são os nossos novos meninos, né? E aí a gente tá... Renata Pacheco, acabei de falar de você, depois tu volta lá no começo, porque eu te amo, tá? Falei de tu mesmo. Volta lá no começo que você vai ver. Projetos futuros, vamos lá. Não, peraí. Espero. Antes dos projetos futuros, eu pulei uma pergunta. Como vocês estão fazendo agora com a pandemia? Como é que está sendo elaborar, fazer, construir tudo isso? Né? Olha, Beto, eu acho que é o processo mais difícil para a vida do pequeno empresário. Porque o artista, ele não vai morrer, né? O nosso artista, assim, eu já gerei 4 vídeos com a companhia em casa, naquele primeiro momento que a gente não podia sair de casa. Então às vezes eu mandava sequências para eles e a gente foi gerando, foi brincando. Fiz um inspirado no Dirty Dancing, que foi o nosso último espetáculo que a gente fez, que se chamava o Musical dos Musicais, que a gente fazia um passeiozão aí por vários musicais da Broadway. Então a gente fez uns passeios, então eu consegui gerar um vídeo com o Dirty Dancing, depois o Senna, que é um amigo nosso que é de sopra, ele tem um grupo de sopra metais, e aí a gente gerou o Let's Dance. E aí eu fui gerando também alguns vídeos mais reflexivos com o texto do William, falando sobre quarentena.
Então, enquanto companhia, eu tentei fazer com que eles não parassem de forma alguma desde o primeiro dia. No segundo dia, eu já estava mandando as coisas para eles, para a cabeça começar a melhorar. Porque no começo da pandemia, Bé, foi tudo muito incrível. Por quê? Porque todo mundo ainda tinha um dinheirinho guardadinho, algumas pessoas, né? Todo mundo ainda tinha aquele meizinho do aluguel pago, todo mundo ainda estava com a sua geladeirinha, pelo menos mais ou menos. Dificilmente, né, a gente passava por isso. Só que nos dias de hoje, acabou tudo isso. Então, a parte psicológica, ela é o lugar onde mais se precisa trabalhar nas companhias hoje. A parte de você estar gerando essa arte dentro de você, sem que todas essas notícias avassaladoras te tranquem num quarto, porque nós somos sensíveis, o artista é pele, é sangue, nós não somos mercadores, né? Não falando mal dos mercadores, não tem nada a ver, é só uma figura de linguagem, mas assim, nós não somos aquelas pessoas que somos retas, nós somos feitos de sangue, sentimento e suor. Então, tira essas três coisas da gente, como é que uma plantinha vive sem sol? A arte é o nosso sol, é a nossa fotossíntese diária. Então, hoje eu continuei abastecendo eles com esses vídeos, né, de que a gente vai postando no nosso canal do YouTube. Em paralelo, eu brinco muito com o William, todo mundo brinca com o William, fala, pô, na quarentena tem gente aprendendo a fazer bolo, tem gente aprendendo a fazer coisa. O William tá fazendo um filme na quarentena, né? Mas o filme do William é sensacional. Ele resolveu, nessa época de quarentena, descer as ruas e gravar com os moradores de rua. Ele resolveu contar a realidade que a realidade não vê. Então, ele fez um documentário. A gente ainda está decidindo alguns nomezinhos, mas até aqui ele gira em torno da vida de alguns moradores de rua. E foi um período muito louco para a gente poder se manter saudável, né? E também ir com eles. Então, tinha dias, um breve relato, tinha dias que a gente descia, ele descia particularmente, porque nesse processo foi só ele, por conta da pandemia, porque a gente não podia estar na rua. E a gente tinha, por exemplo, uma parte do documentário marcada para gravar com a Florzinha, não vou dar o nome, a Florzinha. E aí a Florzinha não aparecer. E aí são sensações que te tomam de forma diferenciada. Mas o que será que aconteceu com a Florzinha, meu Deus? Será que ela tá doente? Será que ela não vem? A Florzinha some 2 dias. E um dia que a gente chegou aqui na escola, na nossa escola, e aí a gente viu que ela estava deitada no chão, muito ruim, né? Com febre, com fome. E aí a gente foi lá, deu comida, deu alimento, deu remédio. E aí a gente começou a se colocar um pouco mais nesse processo. Então, alguns fazem bolo. O William quer fazer filme. Ele quer, assim, nessa quarentena, ele quer deixar a gente... Não é que assim, aquilo que você falou, você acaba se reinventando, né? E aí, o meu desejo de ser cineasta sempre foi muito grande. E aí eu falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu como artista também me alimentar, preciso entregar alguma coisa. E aí eu falei, eu preciso fazer. E aí nós criamos uma campanha que vai ser lançada em breve, que é muito importante, que chama Nunca Mais Seu Mestre Mandou. Né? Esse nome ele vai servir para muitos temas. Então, o primeiro dele é sobre o feminicídio. Né? Nunca mais seu mestre mandou, nunca mais ele vai mandar. Depois a gente vai partir para a pedofilia e trabalha com temas fortes que a gente sabe que a arte pode ajudar. E aí eu falei, pô, eu quero fazer, nesse meio tempo, eu vou fazer um documentário das pessoas que moram na rua. E aí descobri que a maioria que mora na rua no centro de Santos são usuários de crack. E aí eu fui começar a descobrir histórias. Congela. Ó, se acaso acabar, a gente faz de novo? Chamo mais um pouquinho para despedir, porque acho que vai acabar a live, tá? Pode voltar. Se cair, pessoal, volta, que a gente vai retomar, tá bom? Continua falando, eu. E aí eu comecei a descobrir um mundo muito maluco, assim, eu já vivenciei isso, meu irmão foi usuário de drogas há muitos anos, e eu vivenciei isso, morei na favela e tal, mas a ponto de sair, eu colocava a mochila nas costas, máscara, luva, e falei, Jana, tô indo gravar. E eu tava desbravando um mundo que é muito louco, porque te dá medo diariamente. É um mundo que você não quer se aproximar, que você não... E eu descobri coisas riquíssimas, assim, histórias magníficas. E aí, na verdade, na metade do processo, o roteiro mudou completamente daquilo que eu queria. E aí, quando fala que a gente tem que estar aberto para a arte, né? Eu saí com um roteiro e eu passei por um processo, eu não fazia parte do filme. E, no final das contas, eu estou inserido no filme, contando as minhas experiências.
E eu tive que mudar todo o filme. Na verdade, eu não, né? A situação e as circunstâncias mudaram o filme. Mas me fez entender, para ser bem breve, assim, a nossa vida hoje com os nossos familiares, com os nossos amigos, a nossa postura. Hoje em dia, a gente vive um mundo muito imediatista, então é tudo muito sem lembrança, sem lembranças afetivas. E ouvir essas pessoas na rua me pegou de um jeito que eu falei, meu, é muito louco isso. E elas vão viver à margem da sociedade até morrer ou sair dessa vida. Mas o mais importante disso é o que eu aprendi como pessoa, sabe? Eu saí para contar histórias e eu tomei um baque e voltei com outra visão, com outra sensação. Então, acho que é isso. Muitas vezes a gente tem que se permitir ir achando que é uma coisa, garimpar uma coisa e entender que esse garimpo não é para o outro, é para você, né? E aí, em breve, a gente vai lançar esse filme. E eu, quando fui ver, eu já estava dentro do filme. E foi uma experiência, uma sensação incrível, incrível. Mas eu vou te falar, tem que ter a cabeça muito no lugar. Porque senão você vai e se corre o risco de não voltar nesse mundo. E aí, então, o primeiro deixa eu filme... falar. Diga, amor. A gente vai fechar essa live e abrir outra, pode ser? Pode. Já vai acabar já o tempo, falta 20 segundos. 19. Não sair, Não tem pessoal. problema. a gente já Então, chama tudo de novo. Fica aí. ligando esse processo do William, então, já para falar, então esse é o primeiro filme da plataforma da Cria Criou Filmes, que é um novo ramo dentro da Cria Criou que a gente está lançando com esse primeiro filme documentário do